muito em breve possamos olhar para o céu e dizermos: eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Na tua paz, nós pedimos, clamamos por amor do teu nome. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Nós estamos terminando já esse trimestre. Hoje vamos estudar a lição de número 12, a mensagem que vale a pena compartilhar. Já estamos em mãos com a lição do próximo trimestre. Se você ainda não tem, faça assinatura, né, para você compartilhar conosco. O coração da igreja é a lição da escola sabatina. Então você tem que ter esse maná do céu que foi preparado para nós, para estudarmos em casa e alicerçarmos ainda mais a nossa fé. Sábado que vem, nós temos o 13º sábado, último sábado do trimestre, e você já vá desde já preparando a sua ofertinha especial do 13º sábado, que vai para as missões, né, longe de nós, levar a mensagem do Senhor. Nessa semana, estudamos o tema Mensagem que vale a pena compartilhar, fala sobre o Apocalipse, e o irmão José irá compartilhar conosco a lição dessa semana que estudamos e vamos entregar a ele os próximos minutos. Feliz sábado a todos. Para você que nos acompanha em casa também, seja muito bem-vindo à Casa de Deus. Vamos curvar nossa fronte, vamos falar com Deus mais uma vez, pedir sua orientação antes de abrirmos a Bíblia. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque por mais uma vez nos encontramos em sua santa casa de oração para ter um encontro contigo. Por favor, Senhor, nós sabemos que há pessoas que gostariam de estar aqui e não podem. Toque no coração de cada uma delas, que elas se sintam em paz, porque elas estão com o desejo de estar em tua presença, mas a situação não permite. Mas há também aqueles que poderiam estar aqui e não estão. Então, por favor, que seu Santo Espírito se faça presente também, os incomode e os traga novamente. Que eles possam, Senhor, estar ocupando os bancos vazios que agora estão, que nós vemos aqui hoje. Por favor, que seu Santo Espírito se faça presente também agora nesse momento. Vamos estudar um tema profético muito importante para nós. É a nossa missão proclamar essas mensagens. Então, que nós apenas não ficamos na parte teórica, mas na prática. Que seu Santo Espírito se faça presente e mude nossa vida e o nosso coração. Te pedimos os méritos de Jesus. Amém. Quem estudou, e eu tenho certeza que você estudou essa lição, para quem gosta de tema profético, essa lição foi perfeita. Uma mensagem que vale a pena compartilhar. Mas, que mensagem é essa? Apocalipse capítulo 14, o verso áureo nos diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Interessante que quando você entra no site da Igreja Adventista, aparece lá um item chamado missão. E quando você entra nesse item, ele descreve o seguinte: proclamar as 3 mensagens de Apocalipse 14. Essa é a missão da Igreja Adventista. Você, adventista, tem uma missão. Essa é a missão que Deus confiou a você, proclamar as 3 mensagens angélicas. Nós vamos ver daqui a pouco que essa é a mensagem da verdade presente para a nossa geração. Mas uma pergunta surge: por que essa mensagem é tão urgente? O anjo voa pelo meio do céu falando em grande voz. Ele não está falando baixinho, ele quer que todo mundo escute. Todos precisam ouvir essa mensagem. É uma mensagem urgente, mas o que a torna urgente? Ellen White, comentando, diz assim: a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os homens a fim de o temer e adorar, estava destinada para quê? Qual era a função da mensagem? Separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo a fim de ver seu estado de mundanismo e apostasia. Deus enviou à igreja, nesta mensagem, uma advertência que, se fosse aceita, teria corrigido os males que a estava apartando dele. Qual era a função da mensagem?
despertar o povo para ver sua real situação. Quando nós vamos para Apocalipse, nós encontramos na igreja de Laodiceia, uma igreja que se acha autossuficiente. Nós vivemos no período de Laodiceia. E interessante que Laodiceia significa povo do juízo. E exatamente ali estava falando que Deus estava despertando o povo, porque o juízo estava começando. Irmãos, é uma mensagem urgente não apenas para os de fora, mas também para nós que estamos aqui dentro. O pastor Adolfo Soares, ele tem um sermão que ele diz assim: muitas vezes, mesmo dentro da igreja, as mensagens são suaves e as pessoas não são despertadas para a real situação em que se encontram. Nós precisamos compreender o momento em que vivemos e qual é a nossa real situação. Quem eu sou? O que estou fazendo? Estou eu agindo da maneira correta, com a mensagem e com a luz que eu tenho? Estou eu vivendo à altura da mensagem? Ou estou eu rebaixando a norma para viver no padrão que eu acho que é bom, que eu acho que é suficiente? Nós vamos entender que essa mensagem é muito clara. É chegada a hora do seu juízo. E o juízo de Deus já começou. Mas estamos nós vivendo à altura disso? Estamos nós buscando viver à altura dessa mensagem? A visão nos diz que a morte expiatória de Cristo foi universal, e é verdade. Ela nos oferece a salvação a todos, independente de raça, cultura, língua, denominação. Mas se eu não aceitar a mensagem, se eu não aceitar o sacrifício, não adianta de nada. É a mesma coisa como as pessoas dizem o seguinte: a igreja é um hospital, e isso é verdade. Mas não adianta ir ao hospital e não aceitar o tratamento, mesmo que doa. Deus também deixou o tratamento, Deus deixou a receita de como vivermos, do que fazermos. Mas estamos vivendo à altura? Será que estamos vivendo a mensagem de forma clara? Tem uma frase que eu grifei na lição, e você tem na sua lição também, diz assim: o último livro da Bíblia, Apocalipse, foi escrito especialmente para preparar o mundo para o retorno de Jesus. É uma mensagem urgente para esta geração. Ela é tão urgente porque ela trata do juízo. Tanto é que Pedro vai nos dizer o seguinte: mas por que a mensagem é urgente? 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por quem começa o juízo? Por mim e por você, a casa de Deus. Porque aqueles que não o aceitaram não precisam ser julgados. Eles já escolheram o seu lado. Irmãos, essa mensagem é muito séria. E ela deveria ser mais tratada nos nossos sermões, nas nossas mensagens. É uma mensagem que tende a despertar o povo para o momento em que estamos vivendo. A lição de domingo, a mensagem da verdade presente de Pedro. Mas qual era a mensagem presente nos dias de Pedro? Deus sempre teve uma mensagem presente. Deus sempre anunciou a sua mensagem de forma clara para cada geração. Para Noé, teve o dilúvio. Para João Batista, a mensagem de arrependimento, preparando para a vinda do Messias. Mas qual era a mensagem presente nos dias de Pedro? Por esta razão, primeiramente 2 Pedro 1,12, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora sejais certos da verdade já presente, convosco e nela confirmados. Pedro é o primeiro a usar essa expressão, verdade presente. O que Pedro queria nos ensinar com isso? Nós sabemos da mensagem sobre os juízos de Deus, mas olha o que Ellen White vai nos dizer. Primeiros Escritos, página 63. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho mais necessita agora. Tenho visto perigo. Olha só o que ela vai dizer, o que acontece quando a gente se desvia da verdade presente. Tenho visto perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Você quer ver uma igreja santificada? Quer ver uma igreja unida? Pregue a verdade presente. Porque essa verdade desperta o povo para a real situação em que se encontram. Essa mensagem desperta o povo para compreender qual é o momento em que estão vivendo. Quando nós pregamos a verdade presente, quando nós anunciamos a verdade clara de Deus, que o juízo de Deus está próximo, as pessoas entendem que o momento está próximo. Muitas pessoas dizem assim: eu creio que Jesus vai voltar, mas não é agora. Irmãos, isso é um grande engano. E muitas vezes corremos o risco de acontecer isso dentro da igreja. É normal, sempre aconteceu. Isso sempre é natural. Irmãos, está na hora de despertarmos. Está na hora de vivermos à altura da mensagem. 2 Pedro 1, 16 a 21 vai nos dizer qual era a mensagem presente de Pedro. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O que é a palavra profética? Uma candeia que brilha em um lugar tenebroso. Você quer sair das trevas, quer viver na luz? Ouça a palavra profética. Dê atenção às profecias. Ellen White nos diz que deveríamos estudar mais Daniel e Apocalipse. O texto continua: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Qual era a mensagem presente para os dias de Pedro? Cristo tinha vindo, Israel havia rejeitado. Eles tinham tudo para saber quando o Messias viria. As profecias eram claras, eles tinham o livro de Daniel, eles sabiam qual era o momento, mas eles escolheram fechar os olhos. E nós, será que estamos vivendo de que forma? Nós conhecemos a profecia, nós sabemos o momento, não sabemos o dia e a hora, mas sabemos os sinais. Será que estamos vigiando os sinais? Será que estamos prestando atenção no que está acontecendo ao redor? Irmãos, vós que conheceis o tempo, é hora de despertardes do vosso sono. Então é uma mensagem clara não apenas para os dias de Pedro, mas para os nossos dias. O que estamos fazendo com a verdade presente? O que estamos fazendo com a verdade que nós conhecemos? Tem uma frase que eu grifei na lição, e nos diz assim, abaixo da pergunta 2, a mensagem de eterna importância para o primeiro século era de que Cristo tinha vindo. O amor do Pai foi revelado mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Embora o salário do pecado seja a morte por meio do Salvador, a vida eterna foi garantida a todos. Mas eu preciso fazer a minha parte. Cristo já fez tudo o que era necessário para que eu fosse salvo, mas eu preciso querer ser salvo. Ele deixou os sinais, ele deixou os eventos, ele disse para mim e para você o que aconteceria. Agora ele pede, filho, vigie, olhe, preste atenção no que está acontecendo ao redor. Os sinais estão se cumprindo, e eu estou fazendo o que com isso? Prestando atenção ou não? A lição de segunda-feira, o tempo passa rápido quando estamos aqui, o foco do Apocalipse no tempo do fim. A lição de segunda-feira nos traz ali a pergunta número 3, na verdade, diz assim, qual conclusão semelhante vemos em cada uma dessas passagens? Eu não peguei todos os textos porque tenho certeza que você viu em casa, peguei apenas alguns. Apocalipse 1,7 diz assim, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente? Amém. Apocalipse 11,15 ainda vai dizer assim, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Cristo virá outra vez. Esse é o clímax do grande conflito. Desde o momento em que Cristo fez a primeira profecia, quando disse que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás sabia que aquela era uma guerra declarada. Satanás sabia que teria um conflito entre ele e o Senhor dos senhores. Mas no Apocalipse a gente encontra o clímax disso, o momento onde agora tudo será resolvido, o momento onde Cristo põe fim às artimanhas de Satanás, o pecado deixa de existir. E é interessante porque Ellen White, falando sobre isso, diz assim, muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta o sonido certo. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é o quê? Verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Qual é o dever do vigia e do leigo? Traduzindo, qual é o dever da igreja? Mostrar aos irmãos onde nós nos encontramos na história profética. Essa é a mensagem mais urgente para a gente proclamar do púlpito. Dizer à igreja aonde nós estamos, em que momento da história nos encontramos. Estamos vivendo nos últimos dias, mas será que estamos vivendo à altura dessa mensagem? Nós temos muito conhecimento, nós temos muita informação, mas ter informação e conhecimento não adianta de nada se eu não viver à altura. Precisamos então fazer a nossa parte. A mensagem da volta de Cristo só tem valor se eu a atender. Cristo me convida a estar com Ele, mas Ele não me obriga a estar com Ele. É uma mensagem, Romanos 13,11 ainda vai nos dizer assim, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Para quem Ele está falando? Para mim e para você. Que tempo Paulo está se referindo? Ao tempo profético. Nós conhecemos as profecias. Já é a hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio? Cremos, nós conhecemos, nós sabemos o que está acontecendo, nós entendemos a mensagem.
Nós somos uma igreja muito abençoada porque nós temos muita luz. Mas ter luz e não brilhar não adianta de nada. Nós precisamos viver à altura dessa luz. E Cristo ainda nos disse: vós sois a luz do mundo. Nós recebemos luz para brilhar para os outros. Será que estamos brilhando? Será que as pessoas, quando olham para nós, entendem esse realmente vive a mensagem que ele prega? A urgência da mensagem que ele tem? Irmãos, isso é uma mensagem muito séria. Paulo nos diz claramente: é hora de despertardes do sono. Eu recomendo para vocês ver um sermão do pastor Adolfo Soares, que diz assim: vigiai e orai. Irmãos, é um sermão que nos desperta, é um sermão que nos mostra qual é a situação que nos encontramos. Estamos realmente vigiando? Prestando atenção a tudo o que está acontecendo ao redor? 2 Timóteo ainda vai dizer assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e esse tempo já chegou. As pessoas não suportam quando você prega a mensagem como ela é. Elas querem coisas aprazíveis, coisas agradáveis, mas não querem a verdade. O texto continua: pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, cumpra o seu ministério. Todos nós temos um ministério na igreja. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, cantar, dar estudo bíblico. Então viva a mensagem, pregue com a sua vida. Você já estará fazendo o seu ministério. Talvez uma pessoa olhará para você e vai se perguntar: por que essa pessoa é tão diferente? Por que essa pessoa é tão diferente de mim? Elas vão perguntar, elas vão querer saber. Precisamos então fazer o quê? Apenas viver a mensagem. Nós temos uma mensagem muito clara e muito bonita, mas nós precisamos viver à altura dela. A visão ainda vai nos dizer assim no livro, Ellen White ainda nos diz assim: o Senhor terá um povo tão verdadeiro como o aço, de fé tão firme como o granito. Eles devem ser testemunhas no mundo, instrumentos seus para realizar uma obra especial, gloriosa nos dias de sua preparação. Um povo tão firme como o aço, de uma fé tão forte como o granito. Irmãos, eu quero fazer parte desse povo, e você também é convidado para isso. Cristo já nos deu tudo o que precisávamos, todas as informações estão na Bíblia. Precisamos então estudá-la, vivê-la de forma clara e definitiva. É uma escolha. A lição ainda continua, na lição de terça-feira, a mensagem do Apocalipse para o tempo do fim. E aqui daria um sermão. Mas o texto nos diz assim, logo após a pergunta número 4, que simbolismo foi usado em Apocalipse, capítulo 14, versos 14 a 20. Aqui nós vamos encontrar um tema muito importante, que deveria ser mais abordado, mas vamos ver o texto. Ouve aí: e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do altar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Nós encontramos aqui duas ceifas. Ali na Bíblia é chamado de a ceifa e a vindima. 2 momentos, 2 colheitas. Para isso a gente precisaria estudar a história de Israel, para compreender o que estava simbolizando com isso, o que João estava demonstrando com isso. Mas apenas para a gente poder ter uma base do que estava querendo mostrar, em Testemunhos para Ministro, olha só o que vai dizer. O que foi que amadureceu a ceifa para a colheita? Ellen White diz assim: a chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do homem. O que amadurece a seara para a colheita? A chuva serôdia. Interessante que a vindima e a ceifa vêm logo após as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens que deveriam despertar o povo para se preparar ou para receber o selo de Deus ou a marca da besta. Em outras palavras, as 3 mensagens angélicas, ao final da sua proclamação, preparam o povo de Deus ou para a ceifa
ou para a vindima. São duas colheitas distintas. Um grupo fará parte da ceifa e outro da vindima. Mas da onde vem essa expressão? É interessante que João combina aqui as descrições de Daniel 7, na questão do juízo, com Joel capítulo 3. Não daria tempo da gente ver Joel inteiro aqui, mas fica para você uma visão de casa. Leia Joel capítulo 3 e veja o que Joel fala sobre a questão. E é interessante porque em Isaías capítulo 63, o comentário bíblico adventista nos diz que esse seria um cumprimento de Isaías 63. Olha o que Joel e Isaías diz assim: por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no vagar? O vagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o sangue me salpicou as vestes e a viera manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. O que é então a vindima? O juízo de Deus contra os ímpios, aqueles que estão contra o povo de Deus, aqueles que não aceitaram as 3 mensagens angélicas, não quiseram ouvir a mensagem do juízo, e agora Deus mesmo batalha contra esse povo, porque eles são inimigos do povo de Deus. E como inimigos do povo de Deus, são inimigos do próprio Deus. O próprio Deus os destruirá. Quando isso acontece? Nós encontramos algumas descrições aqui, claramente, quando o próprio Deus executará o juízo. Depois dos 1000 anos, o próprio Deus executa o juízo contra os ímpios. Mas o texto continua, agora em Joel capítulo 3, verso 13. O que acontece? Por que eles são assim? Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o vagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Em algumas traduções diz assim, o seu pecado é grande. Por que eles são destruídos? Por que a vindima é destruída? Porque eles são pessoas pecadoras, todos nós somos, mas eles não escolheram não aceitar a mensagem. Irmãos, nós precisamos entender que Deus executará juízo. Nós pregamos muitas vezes que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia, e isso é verdade. Não está errado, está correto. Mas nós precisamos lembrar também que Deus é juízo. Que Deus cobrará de mim e de você aquilo que nós sabemos e continuamos fazendo errado. Essa é a mensagem de Apocalipse capítulo 14. Deus está chamando-nos para prestar atenção, porque Ele cobrará um juízo. Ele sabe se nós estamos vivendo a altura da mensagem ou não. Ele sabe o que está aqui dentro. Se eu vivo de aparências ou não. Se eu prego a mensagem clara ou não. Essa é uma mensagem urgente. Mas Daniel 8 ainda nos diz, a visão nos fala sobre um juízo. Não dá tempo de vermos Daniel 8, mas você conhece a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando Deus executa juízo, nós sabemos que logo Ele cobrará de nós. Nosso nome passará em juízo. E a pergunta é, estamos prontos para isso? Apocalipse capítulo 5 ainda nos diz que Jesus recebe da mão do próprio Pai o livro selado com 7 selos. E ali Ele abre selo por selo. Irmãos, a mensagem está à nossa disposição. O juízo de Deus está claro na Bíblia. Mas o que eu estou fazendo com isso, com essa informação? O juízo já começou desde 1844. E a Ellen White diz assim, logo passará para os vivos. E quando ela escreveu, já faz muito tempo. Nós precisamos entender então que essa mensagem é urgente. O livro, a pergunta número 5 nos diz assim, pergunta qual é a essência da mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Coloquei o texto novamente, você conhece, e ali eu coloquei a imagem com a resposta. Chegou a hora do seu juízo. Essa é a essência de Apocalipse 14. O juízo de Deus já começou. Evangelismo, página 119, 120, que está na sua visão, e diz assim, em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Você compreende isso? Deus confiou a você, adventista do 7º dia, a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Em outras palavras, somos responsáveis por proclamar a última oportunidade de salvação às pessoas. Estamos proclamando? O texto continua. Sobre eles incide maravilhosa luz a palavra de Deus. Foi confiada a eles uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância,
Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Nada é mais importante do que essa mensagem. Nada pode ocupar a nossa mente a não ser essa mensagem. Essa é a mensagem que Deus pediu para mim e para você proclamarmos. Mas a lição ainda não para. A lição de quarta-feira, a compreensão mais plena da verdade. E nos diz assim. Pergunta número 6. O que significa temer a Deus e dar-lhe glória? Interessante que Apocalipse capítulo 14, verso 7, repete a mesma coisa. Temei a Deus e dar-lhe glória. Eclesiastes 12, 13 e 14, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então quer dizer que temer a Deus está relacionado à guarda dos seus mandamentos. Eu não posso dizer que temo a Deus se eu não faço a sua vontade. O texto continua: porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. 1 Coríntios vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus também deixou sobre isso uma mensagem específica, a mensagem da reforma e saúde. Como eu posso glorificar a Deus destruindo o santuário do Espírito Santo? Essa é uma mensagem muito séria. E nós precisaríamos estudar mais sobre isso. A mensagem da reforma de saúde é muito importante. Ellen White vai dizer que ela é o braço direito da terceira mensagem angélica. Isso é muito sério, irmãos. Ela está totalmente ligada à terceira mensagem angélica. Será que estamos estudando e vivendo à altura disso? O que eu tenho colocado à minha mesa está honrando ou desonrando o nome de Deus? Eu preciso viver à altura, e não é só o que eu como. Paulo vai dizendo ainda mais: quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Será que tudo que eu tenho feito é para a glória de Deus? Isso é muito sério, isso é muito importante. Mas a lição ainda continua. E ali na pergunta número 7, qual é a base da verdadeira adoração? Surgem outros dois textos e diz assim, Gênesis 2, 1 e Êxodo 20, 8 a 11, você conhece esses textos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sábado, então, é o memorial da criação. O próprio Deus o criou, abençoou e santificou. Êxodo 20 é o mandamento mais esquecido que ninguém guarda, ao não ser um povo chamado remanescente, um povo que guarda os mandamentos de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é um dia santo. Não fomos nós que escolhemos guardar o sábado. Deus santificou e disse que esse era o dia que ele deveria ser guardado. Nós simplesmente fazemos a vontade de Deus. Não é porque nós escolhemos, achamos bonito, é porque Deus disse que é o certo. E como filhos e filhas de Deus, devemos fazer a sua vontade. O texto é muito claro, mas nós sabemos que esse é o mandamento mais atacado. Ellen White, no Grande Conflito, diz assim, ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado, contrária ao 4º mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder, que se opõe a Deus, a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, é uma prova de lealdade para com o Criador. Quando eu e você guardamos o sábado como Deus pede, da maneira como Ele pede, estamos mostrando lealdade para com Deus. Deus pede de mim e de você apenas isso, obediência. Filho, filha, me obedeça. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que fará você feliz. Simplesmente confia em mim. Faça o que eu peço e tenha certeza que você vai viver feliz. A lição de quinta-feira, nosso tempo está acabando. E aqui, no apelo final de Deus, esse é um tema muito extenso. Falar sobre Babilônia. A pergunta nos diz assim, o apelo final de Deus. O que aprendemos sobre Babilônia espiritual nesses versos? Eu peguei apenas 2 textos, dos mais importantes, e nos diz assim, seguiu-se esse outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição.
E ainda Apocalipse 18, 1 a 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esse é o último convite de Deus. E é interessante porque a Ellen White diz assim, que a maior parte do verdadeiro povo de Deus está nas igrejas que constituem Babilônia. E por que não vieram ainda? O texto é forte, ela diz assim: porque muitos que estão hoje ocupando os bancos da igreja seriam para esses como pedra de tropeço. Eu não quero ser uma pedra de tropeço. E nós precisamos então viver a mensagem, irmãos. Viver a altura dessa mensagem. Ellen White, no Grande Conflito, diz assim: muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma, na iníqua aliança com os reis da terra. As igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações, pela procura do favor do mundo, todas professam derivar as suas doutrinas da Bíblia, e, no entanto, estão derivadas em quase inúmeras seitas, com credos e teorias grandemente contraditórias. Mais de 33 mil denominações diferentes, todas professando pregar a verdade. Mas como então posso eu saber qual é a verdadeira igreja? A Bíblia nos responde. Deus não nos deixou sem luz. Olha o que vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus. Quem é essa igreja? Que igreja surgiu com essa mensagem? Igreja Adventista do sétimo dia. Você está na igreja certa, mas estar na igreja certa e não viver a mensagem não adianta. Então precisamos estar na igreja correta, mas fazer o que Deus pede, viver a mensagem, à altura do momento em que vivemos, à altura do momento em que estamos passando. As profecias estão se cumprindo perante nossos olhos. Eu nunca vi as igrejas fechadas como ficou por esse tempo. Irmãos, coisas estão acontecendo ao nosso redor. Precisamos vigiar, prestar atenção. Ellen White ainda vai nos dizer mais. Primeiros escritos, vi que desde que o segundo anjo proclamou a queda das igrejas, elas se têm tornado cada vez mais corruptas. Levam o nome de seguidoras de Cristo, mas é impossível distingui-las do mundo. Elas dizem que são cristãs, elas dizem que pregam a mensagem, dizem que vivem o que a Bíblia pede, mas são iguais ao mundo. As mesmas formas que o mundo vive, elas vivem também. Não há diferença, não há distinção. Cristo disse que não veio trazer a união, mas a divisão. Cristo divide o seu povo do mundo. Cristo separa, como uma espada de dois gumes. Se eu estou vivendo como o mundo está vivendo, tem alguma coisa errada comigo. Eu não posso ser como as pessoas do mundo. Eu não sou melhor do que elas, mas preciso ser diferente delas. Isso é muito sério. Os ministros pregam coisas aprazíveis, coisas que elas gostam de ouvir, mas não pregam a verdade. O texto continua: a isto o coração não faz objeção. É claro que não faz objeção. São coisas que eu gosto de ouvir. São coisas gostosas de ouvir, mas não é a verdade. O texto ainda segue: nada que provoque a ira de Satanás. E eu me preocupei quando vi essa parte. Se eu não estou pregando nada que ire a Satanás, é porque eu estou pregando uma mensagem que Satanás sabe que é sutil demais, que não vai despertar o povo. Eu preciso pregar algo então que ire a Satanás. Como assim? Eu prefiro ter Satanás irado comigo, porque é sinal que eu estou no caminho correto, é sinal que eu estou fazendo a vontade de Deus. E o texto segue: ou que faça o pecador tremer, levando o coração e a consciência às terríveis realidades de um juízo prestes a vir. O juízo está chegando. O juízo já chegou para os mortos, e logo chegará para mim e para você, que estamos vivos. Eu quero terminar a lição com uma frase de Josué. Você conhece essa frase? Não importa a situação, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que vai acontecer. Essa frase de Josué, eu acho ela muito bonita. Agora, e é para você pensar sobre ela: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Hoje é o dia de você escolher a quem você vai servir. E o texto segue: vossos pais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos desses dos amorreus, em cuja terra habitais. E eu quero que você pense nessa frase: porém, eu e minha casa serviremos
ao Senhor. Que essa seja a sua escolha. Não importa o que vai acontecer, não importa as aflições que passaremos, escolha sempre servir ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus? Oremos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sabermos os sinais que estão ocorrendo ao nosso redor. O Senhor não nos deixou no escuro. O Senhor prepara a sua igreja para as coisas que estão acontecendo. E a mensagem é clara. Então precisamos, Senhor, viver à altura dessa mensagem. Proclamar a verdade presente como ela é, para despertar o povo para a real situação em que nos encontramos. Que não sejamos, Senhor, como os laodiceanos, que confiam demais em si mesmos, em sua justiça própria. Precisamos, Senhor, nos render aos seus pés e assim aceitar os dons que vêm de Ti. Então, por favor, que a sua palavra não apenas seja teórica, mas prática em nossa vida. Que vivamos à altura dessa mensagem. Nos prepara para o sermão que logo virá. Prepara o pastor Levi para abrir a sua palavra e nos dar a mensagem que precisamos ouvir. Despertar-nos, Senhor, para o momento em que nos encontramos. Guia-nos, direciona-nos, te pedimos os méritos de Jesus. Amém. Obrigada, José, pela mensagem presente, né? Nunca esteve tão presente como agora. Na lição de sexta-feira, Ellen White diz: Deus está chamando sua igreja hoje, como chamou o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Esse é o nosso papel, né? Meu e seu, ser luz nesse mundo. Eu convido os irmãos a colocarem-se em pé para finalizarmos a escola sabatina, cantando o hino de número 323, Eis de Cristo a voz que chama. Cristo, a voz que chama, quem irá trabalhar? Os trigais estão maduros, vamos todos já ceifar. Quanto tempo, mestre, clama, recompensas nos quer dar. Resposta dá ao mestre, eis-me aqui, vou ajudar. Não podendo em outras terras a mensagem proclamar, podes entre os teus vizinhos o evangelho anunciar. Se não podes como um anjo bem falar e assim pregar, pode
Eis-me aqui, irei, Senhor. Cantamos agora, Pai querido. Que o Senhor nos capacite a levar a Tua mensagem presente e proclamar o Teu Evangelho e ser realmente luz nesse mundo, Senhor. Que possamos trabalhar em prol da Tua mensagem da vinda de Jesus. Nos capacite, nos ajude, ilumina a Tua igreja, Senhor. Estejamos onde estiver, ou aqui nesse templo, ou nas nossas casas, ou no nosso trabalho, que realmente possamos ser luz e possamos brilhar nesse mundo, Senhor. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos os irmãos, que você seja muito bem-vindo à casa de Deus. Estamos aí tendo o nosso culto de hoje, e após essas belas e poderosas palavras da Escola Sabatina, nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Estamos agora no momento do culto divino, e por isso gostaria de convidar o irmão e você que está em casa também nos acompanhando, você continue adorando e louvando a Deus através aí na sua residência, onde você está. Vamos todos juntos adorar. Nós iremos cantar o hino inicial agora, para iniciarmos o nosso culto divino, e ao som no CD convidamos todos a se colocarem em pé e cantarmos juntos o hino de número 12. Vamos todos juntos cantar. Convidamos aqueles que puderem aqui na igreja, os que estão em casa, por favor, convidamos a todos a se colocar de joelhos e juntos adorarmos a Deus em oração. Grandioso Deus, Santo Pai, poderoso Senhor e mantenedor de nossas vidas, estamos mais uma vez em momentos aqui para adoração, louvor e clamor ao Senhor através da Tua palavra, da nossa vida e nossa alma, aqui dentro da igreja e também aqueles que nos acompanham através da internet, Pai. Nós estamos aqui nesse dia tão glorioso de sábado para pedir Tuas bênçãos
Pedir que o Senhor continue cuidando de nós, guiando e dirigindo, conduzindo todo este culto, essa adoração, falando ao nosso coração, trazendo as bênçãos que viemos aqui buscar e as que o Senhor tem preparado para nós. Abençoe os que não puderam estar aqui conosco nessa manhã, mas que nos acompanham. Abençoe a cada filho teu espalhado pelo mundo inteiro. E o que nós rogamos é que o Senhor continue assistindo nossas vidas, para que assim, como nos foi exposto na escola sabatina, possamos cada dia mais pregar a Tua mensagem para que o Senhor volte logo. Possamos sair deste mundo mal e finalmente vivermos ao Teu lado, ó Pai. Cuida de nossos familiares, abençoe este culto, é o que a gente ora. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui no nosso culto de adoração. Como sempre, nós tínhamos o costume dos nossos dízimos, das nossas ofertas serem retiradas aqui. Lembrando a cada um, na entrada ou na saída, você tem ali a oportunidade de devolver seu dízimo, sua oferta, naquela caixa que está aí especialmente separada para você. E assim nós estamos adorando e bendizendo o nome de Deus. Que Deus continue te abençoando, te usando. Hoje teremos o pastor Levi. Ele já pregou aqui para a gente há alguns dias atrás e hoje estará conosco mais uma vez, ministrando a palavra, falando de Deus para nós. Que Deus então possa usar e abençoá-lo, pastor. Deus abençoe. Feliz sábado a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você aqui nesta manhã. Amém, viu, irmã? Gostei do seu feliz sábado. Deus abençoe a senhora. Como é o nome da senhora? Alecir. Deus abençoe a senhora, viu, irmã? Nós vamos ter aqui, irmãos, num primeiro momento, nós vamos ter dois pontos aqui, tá? Eu quero primeiramente aqui anunciar para você, nesta manhã, sobre a recolta, tá bom? Nós vamos aqui brevemente, a irmã Silvia já separou aqui os envelopes, tá bom? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, lá em Gálatas, no capítulo 5. Versículo 22. Gálatas 5, versículo 22, tá bom? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Então, nós estamos agora nesse momento, claro que diante de tudo que nós estamos vivendo e passando nesse ano, que é um ano atípico, mas tenho certeza que vai ser um ano que nós nunca iremos esquecer o que cada um de nós estamos passando, tá? Nesse mesmo momento, a Associação Paulista Sudoeste está atendendo 400 crianças através aí dos recursos para continuar levando ali alimentos, levando o básico para que essas crianças possam estar ali tendo também nessa quarentena algo para se suster. Também temos ali 410, famílias que estão sendo atendidas nessa quarentena. Então, a recolta, para você que não conhece ou para você que já recortou, levanta a sua mão aí quem já fez a recolta, quem já participou alguma vez da recolta. Amém, né? Então a igreja aqui, a Central de Tararé, apoia aqui esse projeto. Amém. Parabéns para você. Você recebeu um envelope aí, tá? Esse envelope, como você já conhece, você vai através aí, né, do Espírito Santo, assim como eu acabei de ler aqui para você, conversar com algumas pessoas e apresentar os folhetos que estão aí dentro do envelope. Vai falar para ele qual que é o projeto aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que ele possa também aí estar ajudando, né, nesse projeto e levando aí também um conforto assim, né, numa hora tão difícil que nós estamos passando, né? Tenho certeza que você conhece alguém também nesse momento que está passando por dificuldades. Mas é claro que você sabe também que a sua doação é essencial. Existem pessoas que não têm, né,
característica, né, de ir ali, de conversar com alguém para pedir ali uma oferta, né? Mas se você também quiser fazer a sua oferta, aqui nós temos aqui, né, um outro valor ou ofertas aqui ossadas que você pode dar, tá bom? Então, fica aqui o incentivo para você durante, até que dia é, irmã Silvia? Até o final de outubro, para que você possa devolver aí, né, esse envelope com aquilo que você arrecadou, tá bom? Combinado assim? Quantos foram desafiados aqui e querem participar dessa recolta nesse ano? Amém? Então Deus abençoe você nesta manhã também, ok? E agora nós vamos aí para a nossa mensagem nesta manhã, tá bom? Para você que não me conhece, para você que está nos acompanhando direto aí do Facebook da Igreja Central de Itararé, eu sou o pastor Levi Araújo, faço parte ali do evangelismo aqui da APSO, tá bom? Nós vamos ter durante esse final de mês aqui, no começo de outubro, uma programação toda especial aqui para a cidade de Itararé, tá ok? Nós vamos ter aqui uma semana de colheita. Nós já temos muitas pessoas que tomaram a decisão e vão estar entregando suas vidas aos pés do Salvador e Senhor Jesus Cristo durante esse mês. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado por isso. E eu quero convidar você, nesta manhã de sábado, para que você mais uma vez feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado que estás no céu, a nossa gratidão nesta manhã de sábado é porque nós se encontramos aqui em sua santa casa de adoração, com vida e com saúde. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, e nós somos gratos por isso. Por isso, ó Deus, nesse momento nós já adoramos a Ti com nossos dízimos, nossas ofertas, já cantamos aqui, Senhor, também louvores a Ti, engrandecemos o Seu santo nome, mas agora nós vamos abrir a Tua palavra e nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações e que a Sua palavra, Senhor, possa fazer a diferença na nossa vida, para que nós, que se achegamos até essa igreja nesta manhã, mas aqueles também que estão nos acompanhando das suas casas, dos seus lares, possam participar desta reunião religiosa, não como entraram, mas eles possam sair daqui reavivados por sua palavra. Então nós te pedimos, Senhor, aqui a presença e a pessoa do Espírito Santo, para que ele possa falar o nosso coração nesta manhã, e tudo isso nós te pedimos, e agradecidos nós estamos, em nome de Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40, ok? Então, aqui em Lucas capítulo 8, versículo 40 e outras passagens que nós vamos falar aqui, temos algumas palavras-chave, tá? E aí eu vou falar a palavra aqui, você vai memorizar essa palavra, porque no final da nossa mensagem aqui, nós vamos ter uma mensagem para nós, em nosso coração também, tá bom? Então vamos lá, acompanhando a leitura aí, diz assim: quando Jesus regressou, a multidão recebeu Jesus com o que, irmãos? Ah não, aí vamos voltar, né? Vamos voltar de novo aqui, ó. Quando Jesus regressou, a multidão recebeu Jesus com o quê? Ah, melhorou. Olha só, quando nós lemos o texto no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e de Mateus, lá no capítulo 6, versículo 44 de Marcos, ele diz que a multidão que acompanhava Jesus eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E o texto aqui do doutor Lucas, que era um médico, ele diz o quê? Que quando as pessoas viam Jesus ou iam a Jesus, eles recebiam Jesus com o quê? Com alegria. Você está na casa de quem? Tem que receber a Jesus com o quê? Com alegria.
Diferentemente do que nós estamos passando aqui, nesse local, nós temos que receber Jesus com alegria. Você vai entender por quê. Porque nas circunstâncias que muitos iam buscar a Jesus, talvez nós que estamos aqui hoje também possa estar passando pela mesma situação. Então aqui no versículo 40, Jesus é recebido do outro lado do rio com alegria, tá ok? Então, veja só, versículo 41 diz assim: então um homem chamado que? Jairo, que era dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe suplicou que fosse até a sua casa. Então vamos lá, agora apareceu uma outra palavra aí, que para um judeu era algo totalmente proibido de ser feito, de ser realizado perante uma outra pessoa. Então, quando nós lemos o texto, vemos que Jairo, que era um dirigente de uma sinagoga. O que é uma sinagoga? Sinagoga não é um templo. Sinagoga era um local, uma extensão de cultos. Então, esse homem aqui, ele era como se fosse ali um ancião, como se fosse um diretor de grupo ou de um pequeno grupo, era um líder religioso. Pode também ser chamado aí de um pastor, porque ele era um líder religioso, mas ele era um líder religioso do judaísmo. E como você conhece aí, sabe que em Êxodo capítulo 20, diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem a servirás e nem o quê? A prestarás o quê? Culto. Então é proibido no judaísmo e também na palavra de Deus para nós prestarmos cultos e venerarmos aí uma pessoa fazendo a adoração, né, a sua veneração, para que ela possa ali ser reverenciada. Então quando Jairo se prostra de pé ali, né, Jesus está de pé e ele coloca-se de joelho perante a Jesus, como que as pessoas do lado dele estavam olhando para ele agora? Como é que esse homem, sendo dirigente, agora está de joelhos perante a um homem assim como nós? É algo extremamente, naquele momento, diferente. Quando esse homem agora faz isso, nós temos que voltar um pouquinho no texto para entendermos por que este homem agora, nas suas, né, naquilo que ele estava passando naquele momento, nos últimas chances que ele tinha de vida para a sua filha, que nós vamos falar, ele se prostrou, se humilhou na presença de Jesus. Mas volte comigo aqui, no versículo 26, do mesmo capítulo. Olha o que diz assim: então navegaram em direção à região dos Gadarenos, do outro lado da Galileia. Então vamos ver o contexto. Ele estava agora do outro lado, né? Antes de as pessoas na outra margem do rio receber Jesus com alegria, aonde Jesus estava? Jesus estava na região dos Gadarenos. Logo que desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de quê? De demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem morava em casa, mas vivia onde? Nos sepulcros, né? Olha só, aqui toda cidade tem um cemitério da saudade. Aqui é diferente? Aqui é saudade também o nome? Como é o nome aqui? Municipal, né? Tá. Ok. Então, eu, por exemplo, eu sou lá de Guarulhos, de um bairro chamado Vila Rio de Janeiro, conhecido por ser o maior cemitério e um dos maiores cemitérios do estado de São Paulo. Eu cresci e nasci entre dois cemitérios, o cemitério do Vila Rio de Janeiro e um outro cemitério chamado Vertical, que é um prédio, tá? Então, por exemplo, quando eu era mais novo, né, não faz muito tempo, quando eu era mais novo, eu gostava de empinar pipa, né? Eu ia empinar pipa onde, irmão? No cemitério, né? Porque o cemitério é o quê? Descampado, aberto, né? Sem fios de alta tensão, e nós íamos ali, os nossos amigos, empinar pipa no cemitério. Quando nós íamos brincar de esconde-esconde, nós brincávamos aonde? No cemitério. Pega-pega, no cemitério. É meio estranho, mas é o que nós tínhamos, né? É o que nós tínhamos ali. Por que eu estou relatando isso para você? Veja só, se eu, por exemplo, naquela minha
infância, na minha adolescência, se eu soubesse que havia dentro de um cemitério alguém que estava morando ali, que estava vivendo ali, endemoniado, né, acorrentado, o bairro saberia. Você que está aqui em Tararé, se existisse alguém morando agora no cemitério de Tararé, uma família, você saberia sim ou não? Saberia. Da mesma forma, foi em Gadar, na região dos Gadarenos. Eles sabiam que existia ali um homem que estava e vivia há muito tempo nos sepulcros. Quando viu Jesus, se prostrou diante dele. Olha só, lá Jairo se prostra diante de Jesus, um homem, um chefe, um religioso. Ele se prostra diante de Jesus. Agora nós vemos este homem também se prostrando. Mas olha que interessante, dizendo em voz alta, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Olha só. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. E embora procurasse mantê-lo preso com cadeias e grilhões, arrebentava tudo e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque muitos demônios estavam aonde? Nele. A pergunta hoje para você: o homem Jairo agora se prostrou diante de Jesus, o homem. Quem se prostra diante de Jesus do outro lado da margem? Os demônios. Tem poder ou não tem poder o nome de Jesus? Amém. Que até os demônios agora reconhecem a Ele como Filho do Deus Altíssimo. E agora naquele momento eles estavam diante do próprio Deus, do Filho de Deus, e eles reconhecem a soberania, a autoridade do nome de Jesus e se prostram diante dele. Meus amigos, meus irmãos, você que me assiste aqui nesta manhã, quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos buscar a Deus primeiramente com alegria no nosso coração. Porque o simples fato de nós acordarmos e levantarmos pela manhã é porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos vivos. E quando nós chegamos na casa de Deus, nós devemos ser contentes e estarmos em alegria para receber as bênçãos que estão reservadas para nós nesse dia. Porque os demônios, quando estão na presença de Deus, eles reconhecem a autoridade de Cristo e se ajoelham e se prostram. E porque nós, homens que estamos aqui, somos diferentes, nós devemos vir para aqui e esquecer tudo que está acontecendo lá fora, e estarmos aqui conectados com aquele que realmente pode transformar as nossas vidas. E é por isso que Jairo sabia de tudo isso que havia acontecido da outra lado da margem do rio, e agora ele estava diante do próprio Deus, e querendo também receber da parte de Cristo aquilo que estava reservado para ele. Talvez você que está aqui nesta manhã não conhece Jesus totalmente. Talvez você não viu o sobrenatural acontecer na sua vida. Porque existem algumas coisas que nós, como cristãos e como os filhos de Deus, necessitamos fazer para que Cristo possa estar em nós, intimamente vivendo em nossas vidas. É por isso que Jairo agora, nos dias finais da vida da sua filha, ele não estava pensando em outra coisa, mas somente na salvação daquilo que ele mais amava. Se existe uma coisa que nós aprendemos com a pandemia, é que os nossos carros, as nossas casas, o nosso trabalho não vale de nada. Nós temos que dar valor àquilo que nós amamos, e quem nós mais amamos são quem? Os nossos pais, os nossos irmãos. Resumindo, a nossa família, os nossos filhos. E é isso que Jairo agora estava mostrando. Quem mais ele amava era sua filha. Mas entra em cena aqui uma outra pessoa, né? Versículo 42. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Mas enquanto ele ia, a multidão o apertava. Certa mulher que havia 12 anos, vivendo
de uma hemorragia e que ninguém havia podido a curar, e gastara tudo que tinha com os médicos. Veja só, esta mulher agora, e a pergunta para você, né? A mesma palavra. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Quantos anos a mulher estava sofrendo? 12 anos. Para Deus não existe coincidências, existe o quê? Providência. É por isso que eu não creio que eu estou aqui em Itararé, como eu ouvi ontem, né? Por coincidência. Não, eu não estou aqui por coincidência. Eu estou aqui porque Deus pediu para que eu estivesse aqui, e Ele teve um plano, eu atendi o chamado dEle e eu estou aqui. É por isso. E se Deus tem um plano na minha vida, tem um plano na vida de vocês também. É isso que eu creio. Não existe coincidência para Deus. O texto que eu escolhi aqui não foi eu que escolhi, né? Eu creio que o Espírito Santo, em oração, me deu o texto e falou: pregue agora esse texto na central de Itararé. Poderia ser outro. Da mesma forma que nós vemos aparecendo a pessoa desta mulher. O nome dela não aparece, mas aparece a característica que você vai entender agora comigo. Pensa o seguinte: a mulher naquele tempo, você mulher agora, nós vamos falar agora, eu sei que homem não sabe falar de mulher, viu? Não entende mulher, mas eu vou tentar aqui decifrar um pouquinho do que o texto diz. Olha só, esta mulher, ela tinha 12 anos e gastado tudo o que tinha com os médicos. Primeira coisa, esta mulher, ela ou era de uma família rica, os seus pais eram ricos, ou o seu esposo era rico. Por quê? Porque a mulher naquele tempo era proibido que ela trabalhasse. Então como é que ela tinha dinheiro? Herança. Segundo, você mulher só está aqui hoje nesta manhã participando de um culto dentro da igreja porque Jesus Cristo, Ele deu esta oportunidade a você. Porque o judaísmo proibia que a mulher estivesse dentro do templo. A mulher deveria estar do lado de fora, nas janelas, apenas escutando aquilo que os homens, que o rabi ou rabino estava lendo da Torá, que é o texto sagrado. Mas Jesus, ele vem para quebrar esses paradoxos, esses dogmas desta religião. E esta mulher havia agora sofrido nesse período. E nós temos que entender um pouquinho, o meu tempo é curto, mas vamos entender. Abra sua Bíblia aí em Levíticos capítulo 15, versículo 25. Levítico capítulo 15, versículo 25 diz assim, ó: se uma mulher tiver um fluxo de sangue durante muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou se tiver um fluxo de sangue por mais tempo além da sua menstruação, então durante todos os dias do fluxo de sangue da sua imundícia, será como nos dias da sua menstruação, imunda será. A lei dos judeus naquele período, a lei que Deus deu para que aquele povo pudesse estar vivendo no deserto. É por isso que nós temos que entender o texto. Quando Deus dá esta lei, eles eram nômades, eles viviam em tendas, era tudo mais escasso, não tinha acesso à água potável em abundância. Então, ele dizia que as pessoas deveriam se separar umas das outras. Mas naquele período já, nos períodos que Jesus estava, as coisas eram mais fáceis. Mas mesmo assim, eles continuavam sendo apegados nesse tipo de lei. Então, a pessoa deveria se retirar da presença da sua família, do seu esposo, no período, a mulher, no período que ela estivesse passando por isso. Agora eu te pergunto, por quanto tempo ela foi retirada da presença da sua família? 12 anos. Você já imaginou-se viver longe das pessoas que você ama por 12 anos? Já imaginou agora viver em um outro local,
aonde você não tem mais acesso a estar com a pessoa que você ama, como seus filhos, seus pais, seus irmãos, o seu esposo, a sua esposa, durante um período de 12 anos. Sabe, quando nós lemos o texto, é por isso que você não deve ler a Bíblia. Olha só, olha o que o pastor está dizendo para você. Você deve estudar a Bíblia. Porque ler, você pode ler qualquer outro livro. Mas quando você estuda a Bíblia, você aprende aquilo que o texto quer dizer a você. É diferente. Somente em um versículo nós estamos aprendendo muitas coisas a respeito da característica daquela mulher. Então aquela mulher, enquanto estava vivendo ali, naquela região, ela deveria passar diante das outras pessoas. Agora entenda comigo, para um pouquinho para pensar. Essa mulher estava perto de uma multidão. A multidão tinha mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E o texto diz que ela deveria se identificar com o que, irmãos? Como que ela deveria se identificar? Imunda. Ela deveria falar assim, ó: por favor, dê licença que eu estou impura, eu estou imunda. Por favor, saia da frente, a imunda está passando. Olha só. Para uma mulher revelar a sua intimidade já é algo constrangedor, sim ou não? E imagine agora ela revelar diante milhares de pessoas a sua condição. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Mas o texto vem dizendo que a multidão apertava tanto a Jairo, quanto também aquela mulher, e não deixava com que aquela mulher pudesse encontrar a Jesus Cristo, o seu Salvador. Sabe, aquelas pessoas que faziam parte da multidão, com certeza também queriam receber as bênçãos que estavam reservadas para elas. Elas queriam ter um encontro com Cristo, mas elas também estavam impedindo outros de ir a Jesus. É isso que acontece muitas vezes com nós. Nós às vezes estamos vivendo em uma comunidade religiosa e nós, com as nossas características, com aquilo que nós acreditamos, estamos também impedindo muitas vezes as pessoas de ir a Cristo. Porque nós entendemos que a pessoa, para tomar uma decisão por Jesus, ela precisa seguir todos os passos que eu, como adventista do sétimo dia, muitas vezes não estou seguindo. Eu quero que a pessoa dê o dízimo, e talvez eu não esteja dando dízimo. Eu quero que aquela pessoa guarde o sábado, e talvez eu, quando saio da presença de Deus aqui, na casa de Deus, eu vou para a minha casa e o sábado começa a ser como qualquer outro dia da semana. Eu quero que aquela pessoa não coma carne de porco, mas eu já como outras coisas que a Bíblia também condena. É por isso que eu não posso ser uma pessoa que faça parte dessa multidão. Eu preciso ser um facilitador para que Cristo possa alcançar as almas que estão sedentas da palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando. Se eu e você, que estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, não ainda acordamos para tudo o que está acontecendo, quando nós iremos acordar? É por isso que aquela mulher sabia que em Jesus havia a possibilidade de cura. Havia a possibilidade de ir a Jesus para tomar uma decisão por Cristo e para Cristo. É por isso que muitas pessoas também têm as mesmas características, porque o texto diz que ela era tida como uma imunda, e muitas vezes nós olhamos para os pecadores como nós também somos pecadores, mas nós queremos ver essas pessoas em um patamar a menos do que nós. Sabe? É isso que Jesus Cristo e Lucas, quando relata esse texto, quer dizer para nós nesta manhã. Todos nós aqui, como está escrito em Romanos capítulo 5, somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Precisamos ir ao encontro do nosso Salvador, para que Ele possa nos purificar de toda a imundícia que o pecado tem trazido para mim e para você. Não existe mais possibilidade de salvação nesse mundo, a não ser na pessoa de Jesus Cristo.
E é por isso que eu e você, nós estamos aqui nesta manhã. Da mesma forma que aquela multidão recebia Jesus com alegria e buscava também sentir o sobrenatural na sua vida, eu também quero viver isso na minha vida. E você? É por isso que aquela mulher não desistiu. E o texto diz assim: veio por trás dele e tocou na sua orla da sua veste, e logo cessou o que, irmãos? A hemorragia. Aquele que não precisa nem falar, mas somente com o seu poder que está nele, cura tudo aquilo que o ser humano está passando. Não sei qual é o seu problema, não sei quais são os seus desafios, mas eu sei que existe uma cura para tudo aquilo que nós estamos passando hoje. O mundo está preocupado, você está aqui, eu estou vendo, todos nós que estamos aqui, eu agora deixei a minha máscara, mas você que está aí, um do lado do outro, você acha que é normal você estar com uma máscara no seu rosto para participar de um culto religioso? Acho que não, né? Então, não é normal. Mas estamos passando por isso, né, irmã? Isso, tem que fazer tudo que pede, né? É isso aí. Mas o texto nos diz que quando ela tocou na orla de suas vestes, cessou a sua hemorragia. E por que ela tocou na orla de suas vestes? Porque a palavra em grego que aparece aqui é kanaf. Ele não estava vestido com qualquer veste. Ele estava vestido com as vestes sacerdotais. Ele aparece na frente do povo, vestido com aquilo que somente era digno para aqueles que se aproximavam de Deus. Mas ele, sendo o próprio Deus, ela toca em suas vestes. Continuando o texto, diz assim: quem tocou em mim? Como todos negavam, Pedro disse: mestre, a multidão te aperta e te comprime. Quem tocou em mim? Mas Jesus insistiu: alguém tocou em mim, porque saiu de mim o quê? Poder. Vendo a mulher que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e fez o que, irmãos? Prostrou-se diante de Jesus. Jairo prostrou-se diante de Jesus. Os demônios prostraram-se diante de Jesus. E a mulher também prostrou-se diante de Jesus. E declarou na presença de todo o povo, porque havia tocado e como fora curada imediatamente. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, de Jairo, dizendo: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Veja só agora, Jairo estava na frente de Jesus e viu agora a mulher publicamente dizer como havia sido curada, como Jesus havia curado ela de uma hemorragia que ela estava vivendo há 12 anos, essa enfermidade. Claro que eu penso a mesma coisa. Quando Jairo viu esta mulher sendo curada, Jairo agora a sua fé fez o quê? Aumentou. As possibilidades de ele curar a minha filha agora aumentaram. Então eu também vou ter a possibilidade de receber a bênção na minha vida. Sabe, irmãos, não é por acaso que eu escolhi esse sermão para você e para mim nesta manhã. Eu me identifico também com a história de Jairo. No ano de 2016,
Ao sair da Bolívia, depois de 3 anos vivendo em um país distante, fui embora para a Bahia. E chegando na Bahia para estudar ali a faculdade de teologia no IAN, que hoje é FADBA, fui fazer um evangelismo em uma cidade ao norte da Bahia chamada Quixabeira. E deixei a minha esposa em Capoeiro-Sul. Então eu recebo, uma ligação dizendo que minha esposa estava passando muito mal. E eu fiquei surpreso, E aí levaram a minha esposa no médico, tudo, e deram ali um diagnóstico. Eu recebo de um amigo o diagnóstico dizendo que poderia ser câncer, que a minha esposa estava com câncer. Aí eu agora fiquei preocupado, Mas ao voltar, nós levamos ela em outros médicos e descobrimos que não era câncer, que ela estava grávida. Olha que bênção, grávida, Graças a Deus, eu seria pai pela 2ª vez. De um momento para outro, a tristeza de receber um diagnóstico de um médico errado. Agora recebemos um diagnóstico onde minha esposa estava grávida da nossa 2ª filha. A alegria tomou os nossos corações, durou 4 meses. Porque quando nós fomos fazer a primeira ultrassom, descobrimos que a minha filha, chamada Emanuela, tinha uma doença chamada hidrocefalia. Causa acúmulo no cérebro da criança. O diagnóstico se repetiu durante 5 outros exames que nós fizemos com médicos diferentes. O último exame, o último diagnóstico foi: se sua filha nascer na hora que ela sair do ventre da mãe, ela deverá ir para uma cirurgia. Nós vamos abrir o crânio da sua filha, vamos colocar uma válvula no seu cérebro, na sua cabeça, vamos colocar uma mangueira que sairá até a bexiga para drenar o líquido da sua cabeça. Se ela sobreviver, ela vai ter uma vida até os 2 anos de idade. Esse era o diagnóstico. O outro diagnóstico era que se ela nascesse, sua esposa poderá falecer também na hora que estiver sendo ali feita a cesárea. E se sua esposa sobreviver, sua filha será um vegetal até os 2, 3 anos de idade. Agora imagine um pai de família ouvindo esse diagnóstico. É por isso que quando eu olhei o texto da filha de Jairo, eu da mesma forma comecei a dizer como ele recebeu essa bênção na vida. A Bíblia está dizendo que ele recebeu Jesus com alegria. Ele foi ao encontro de Jesus e prostrou-se diante dele. Mesmo que a multidão pudesse o apertar, ele conseguiu chegar em Jesus a possibilidade de salvação, e ele não desistiu de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele viu a mulher do fluxo de sangue ser curada, a sua fé agora multiplicou-se, e ele viu em Jesus a possibilidade também de sua filha ser curada. Mas em meio àquilo agora chega outra pessoa dizendo: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu, acabando-se ali as suas esperanças. Às vezes nós também passamos por isso. Às vezes nós temos a esperança em Jesus e alguns outros chegam para derrubar aquilo que foi construído com a nossa fé. Mas é por isso que Jesus olha para Jairo e diz assim: ouvindo isso lhe disse, não temas, crê somente e ela será o que, irmãos? Salva. Ao chegar na casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam, pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, apenas dorme. E riam dele. Aqueles que receberam Jesus com alegria,
agora estavam zombando de Jesus, porque sabiam que a menina estava morta. Às vezes é a mesma condição de muitos de nós. Não acreditamos que nós também podemos receber de Deus a bênção. Não acreditamos que Deus pode mudar a trajetória da nossa vida. Quando alguém também escolhe por Cristo, quer descer as águas, muitos de nós olhamos e dizemos assim: essa decisão talvez não vai durar muito. Foi o que disseram de mim. Quando eu tomei a decisão por Cristo há 10 anos, muitos também da onde eu venho, pensavam que eu não duraria muito aos pés de Jesus, mas eu sabia em quem estava confiando, em quem entreguei a minha vida, e aqui estou, Senhor, eis-me aqui. É por isso que nesse Deus eu confio, e entreguei a minha vida e a vida da minha filha, porque Ele fez algo extraordinário naquele dia. Entrando, Ele tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou imediatamente. Ela se levantou e Ele mandou o que lhe dessem o que comer, porque a vida está nele. João capítulo 1 diz o quê? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe se fez. E é por isso que eu passei 9 meses orando pela cura da minha filha. E hoje eu posso louvar o nome do Senhor, porque minha filha Emanuela tem 3 anos de vida. Ela é totalmente saudável, curada. Quando ela saiu do ventre da minha esposa, eu pude segurar a minha filha, que foi diagnosticada com uma doença terminal e também não teria os seus pés. Hoje de manhã, ao vir para cá, ela já estava falando: papai, aonde você vai? E estava correndo na igreja do Jardim Alvorada. Porque o Deus que curou a filha de Jairo é o mesmo Deus que curou a minha filha também. E é o mesmo Deus que está vivo e quer curar a sua vida, não importa em qual área você esteja sofrendo. Não importa se você hoje tem uma doença física, ou se a principal doença sua é a doença espiritual. Porque muitos de nós estamos preocupados com a doença que está assolando o mundo, mas estamos se esquecendo da doença que já está selada para matar a todos nós, que é o pecado. Porque em Romanos 6:23 diz o quê? O salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Mas o dom de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus está aqui para te salvar. É por isso que Ele morreu na cruz. Nós vamos ter o último hino aqui sendo cantado. Quero convidar a irmã que vai cantar esse último louvor. E eu quero que você reflita nessa canção e faça sua entrega a Jesus. Todos nós temos as nossas aflições, temos os nossos desafios, temos os nossos problemas também, mas nós também sabemos em quem confiamos. De uma coisa eu estou certo, de que Ele está se aproximando. E Ele não quer salvar somente a nós que estamos aqui, porque Ele mesmo, através da pessoa de Paulo, disse assim, em Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus, serás salvos tu e os da tua casa. Com certeza você que está aqui nesta manhã, tem pessoas que você gostaria que estivessem aqui assentados, ou também que estivessem tomando uma decisão por Cristo, para viver ao lado de Jesus. Eu sempre digo que o céu não será o mesmo, se eu não estiver com aquelas pessoas que eu amo. O céu não será o mesmo, se você também não levar as pessoas que você ama. É claro que somente o Espírito Santo pode fazer o trabalho de intercessão e de levar a palavra para estas pessoas. Mas existe um mecanismo que é você. E Ele quer usar a sua vida para ser um manancial de bênção
na vida de outras pessoas também. Ela vai estar cantando. Enquanto ela canta, se você nesta manhã quer fazer essa entrega mais uma vez com Cristo, confiar nesse Deus que está vivo e que nesse momento está olhando para cada um de nós, eu quero desafiar a você que se coloque de pé enquanto ela estiver cantando, faça a sua entrega pessoal e no final nós vamos terminar com uma oração. Querendo entrar em tua vida, mesmo que não possas tocá-lo, com tua fé podes amá-lo. Pode ser que amargos problemas destruam todos os teus anseios. Não hesites em aceitá-lo, oh, não rejeites a Jesus. Então feche os teus olhos, erga os braços para Jesus, ouça a voz do coração, sinta o toque do perdão. Então feche os teus olhos, traga tu dos pés da cruz, com amor, muito amor, dê uma chance a Jesus. Ao nascer de um novo dia e um lindo sol trouxer alegria, a esperança brotar em tua vida e a emoção tornar a sentir, saibas que não é fantasia, esse é o amor de Deus te tocando, e por ti dou o seu filho para que morresse em teu lugar. Então feche os teus olhos, erga os braços para Jesus, ouça a voz do coração, sinta o toque do perdão. Então feche os teus olhos, traga tu dos pés da cruz, com amor, muito amor, dê uma chance a Jesus. Com amor, muito amor, dê uma chance a Jesus. Vamos orar, em especial aqui pelo Eduardo, que se encontra enfermo, está internado, né, irmão? É isso? Vamos estar orando por você, Eduardo, nesse momento também. Feche os seus olhos, abre o seu coração, vamos falar com Cristo. Senhor Deus, Pai amado que estás no céu, a nossa gratidão é porque entendemos
o sacrifício vivo de Cristo para conosco e a oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia de aproximarmos de Ti. É por isso, ó Deus, que ainda nós que estamos aqui e aqueles que estão nos assistindo nesta manhã, ainda há sobre nós, dentro de nós, o fôlego de vida. Aquilo que pertence a Ti, o Senhor tem nos presenteado nesta manhã. É por isso, ó Deus, que nós queremos Te pedir que o Senhor possa ir de encontro às nossas necessidades nesta manhã. Tu conheces as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Tu sabes aquilo, Pai, que tem nos separado de Ti, para não podermos fazer como Jairo, que foi buscá-lo com alegria, se prostrando diante de Ti e também tendo fé em seu coração. Por isso, ó Deus, restaura a nossa convicção em Ti nesta manhã. Nos dê a salvação em Cristo Jesus, ó Deus, porque nós necessitamos dele na nossa vida para continuar esta caminhada rumo a Canaã celestial. Por isso, ó Deus, também abençoe a cada família aqui representada nesta manhã. Visita os lares, Senhor, das pessoas também que não puderam estar aqui, mas estão enfermas, em especial aqui o Eduardo. Visita-o nesta manhã, restaure a sua saúde, para que ele possa ver e crer que a sua mão também está estendida sobre a sua vida. Por isso, ó Deus, também visita os afastados, aqueles que estão longe dos seus caminhos, que Tu conheces por onde eles estão andando, mas que nesta manhã o poder e a pessoa do Espírito Santo vai ao encontro, para que eles possam sentir o desejo de um dia poder voltar para Ti. Entregamos tudo isso em Tuas mãos, com a certeza da salvação em Cristo Jesus. É nele e no nome dele que oramos, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado por sua presença aqui nesta manhã, e que Ele possa levar você para a sua casa na companhia dos seus santos anjos.